Bem-vindo ao DWBRcast, eu sou o seu host, explodidor de Daleks, Fred Pavão, e aqui ao meu lado está ela, que ganha de Roboman na porrada, Thais Alves. Eu mesma, uhul, yeah! Sim, porque hoje, pessoas, vocês bem sabem, anunciamos no DWBRcast passado que hoje continuaríamos com a nossa jornada pelo universo non-canon do Doutor de Peter Cushing, revisando o segundo filme da série, que é qual mesmo, Thaís? É o Daleks Invasion Earth 2150 AD. Sim, cara, a continuação aí direta, né, de Doctor Who and the Daleks, estrelando Peter Cushing como o Dr. Who. Maravilhoso. Trazendo de volta aí a Susan Who, a neta tão dele. Bonitinha. Só que dessa vez não com a Bárbara e com o Ian. Não. Dessa vez temos a Louise, que é a sobrinha do Dr. Who. Isso. E temos também o Tom Campbell, que é estrelado por ninguém menos que Bernard Cribbs, o nosso querido Wilfred Mott, da série moderna, maravilhoso, sim, bonitinho, cara. Jovem. Pois é, cara. Muito jovem, uma versão filme... bem 20 e poucos anos dele, né? Cara. Devia ter por aí, mas por aí. Um filme, cara, que é muito maneiro, né? Em todos os detalhes, assim. Sim. Tanto em relação a ser uma adaptação, até como uma obra sozinha, né? Em separado. Solta, claro, com certeza. Acho que a gente falou isso no primeiro podcast, né? Tanto tecnicamente falando, né? Como em termos de cores e atuação, esse filme é um filmão, né, cara? Sim, e assim como o primeiro filme, que a gente destacou bem no último podcast, ele tem aí um local especial no coração dos fãs. Com certeza. Nós estamos inclusos nisso aí. Ah, sem dúvida. E fazemos questão que, se você ainda não conhece esse filme, por favor, vá assistir para revisar com a gente. Vale a Para pena. não pegar spoiler, porque é um filme. É verdade. Vale super a pena. E se você já assistiu, vem com a gente conversar sobre isso, porque tem muita coisa legal pra falar. Com certeza. Sobre esse filme do Peter Cushing. Sim! Beleza? Então, sem mais delongas, vamos entrar na nossa tarde, ir para 2150, enfrentar Daleks e conversar sobre essa obra-prima que é esse filme. Vamos lá! A primeira coisa, né, que a gente começa, né, com a grande diferença entre o arco e o filme. Porque assim, que nem a gente fez no último da BRCast, né? A gente já revisou o arco em que esse filme é baseado, né? Que é o Dalek Invasion of Earth. Exato. Arcão, hein? É um arcão maravilhoso. Que na série de TV, ali com o primeiro Doutor, é a despedida da Susan como companion fixa, né? Inclusive é nesse arco que tem a célebre frase One Day I Shall Come Back, né, cara? Aquele arco que, assim, não só é maravilhoso, como é meio tristinho, né, no final. Pois que é a despedida da primeira companion da história da série. Exatamente. Né? Já no filme, óbvio que a gente não tem isso, porque a Susan, ela é só a netinha do Dr. Who. É uma criança, uma menininha, né? Mas e ele não tem só diferença, ele tem várias diferenças. Tem outras entre diferenças. O Dalek Invasion of Earth e o Dalek Invasion of Earth 2150 AD. Qual o grande lance, né? Como a gente já revisou o arco que deu origem a esse filme, não cabe a gente ficar entrando nas minúcias do filme, porque o plot, como no primeiro filme, né? O geral é a mesma coisa. Ele segue mais ou menos o mesmo... a mesma linha. Ele muda uma ou outra coisa, do tipo assim, um personagem que estaria com outro personagem vai pro outro lado. Sim. Mas no fim... dá tudo na mesma. Até porque esse filme ele tem uma diferença em relação ao primeiro, que o primeiro é o seguinte, a gente, como era o arco The Daleks, a gente tinha o Doutor, a Susan e a Bárbara. Como foi o Dr. Who and the Daleks, o Doutor, a Susan e a Bárbara. Isso. Apesar do lance da Bárbara ser neta do Doutor, da Susan ser criança, do deles Doutor não ser serem humano, professores. Apesar dessas diferenças, a estrutura dos personagens é a mesma. Em Dalek Invasion of Earth 2150 AD, qual o grande lance? A gente não tem Bárbara e Ian. Não. A gente tem o Doutor com a Susan, a Louise, que é uma personagem 100% original, ela foi criada pra esse filme. Que nem existe na série clássica. E o Tom clássica. Campbell, que também é original, né? A gente tem um leve paralelo dele na trama, né? Porque a gente tem o Campbell do episódio, né? Do arco, que é inclusive quem vai vai ficar com a Susan, né? Que vai ter filho com a Susan no futuro e tudo mais. Isso. Mas o Tom Campbell, o policial Tom Campbell, que é contemporâneo, ele é dos anos 60 da Terra, ele só tem nesse filme, cara. Ele é um personagem completamente novo. Tirando o sobrenome, não tem nada igual. Até o Campbell do arco, ele já está no futuro. Ele é do futuro. Sim. Enquanto esse daqui, ele veio do passado. O filme, inclusive, começa e termina com a cena que envolve ele, né? Porque ele é um policial, aí rola um assalto... E no começo do filme, né, ele não consegue evitar esse assalto. Sem querer, ele entra na cabine policial porque ele quer usar o telefone. Isso é uma coisa bacana, isso não tem no arco, né? Isso claro. é a primeira coisa, assim, que a gente vê de diferença, porque como esse personagem ele foi criado pra esse filme, porque qual era o grande lance? A ideia original era ter os mesmos personagens do primeiro filme. Só que tanto o ator que fez o Ian, quanto a atriz que fez a Bárbara, eles não podiam fazer esse filme
por questão de agenda, porque não queriam, enfim. Disponíveis, então eles tiveram que criar esses personagens originais pro filme. Novos, Então eles tiveram que criar, pelo menos pra um deles, porque a Luísa, ela simplesmente tá ali, né, cara? A gente assume que ela começou a viajar com o tio. Mas o Tom, ele tem todo esse subplot do lance que ele é um policial, que ele tava ali fazendo a ronda dele à noite. E por conta de um assalto, né, os caras explodem, acho que parece que é uma joalheria, um negócio assim. Ele acaba, né, ele se machuca ali na perseguição e tal. E ele vai pra pedir ajuda da polícia na cabine de polícia, né? A gente tem que lembrar que a TARDIS, né, ela é feita em cima de uma cabine que tava em todas as esquinas, praticamente. Naquela época. Isso é muito bacana quando a gente para pra analisar, porque isso chega a ser usado de certa forma na série, né? A gente sabe que a Tegan, ela entra na tarde do Quarto Doutor achando que é uma cabine normal, né, cara? Que é o que acontece com ele aqui, e né? Aí tem todo aquele lance de, vai, me leva pra casa, fica anos tentando voltar pra casa e não consegue, eventualmente volta, depois volta pra tarde de novo. Sim. Mas a primeira vez que ela entra na tarde é tentando entrar numa cabine normal. Isso. E a gente vê que isso começou, esse filme, aliás, ele tem vários começos, coisas que tiveram primeiro nesse filme que foram integrados na série depois. Depois, né, vários anos depois. Isso mesmo. E aí, como eu falei, né, a cena que fecha também envolve o personagem do Tom, né, do Bernard Cribbins, que ele pede pro doutor voltar um pouquinho antes. Você consegue me deixar antes um cadinho? Pra ele conseguir conter o assalto e essa é a cena final. Então, assim, é legal ter esse ponto de partida e o ponto final sendo todos em 66, né, que foi o ano que o filme foi lançado, e mostrando ele como um cara dos anos 60, né? Diferente do Campbell lá da Susan e tudo mais. O Campbell da série não é nem Tom, né? O nome dele é David, né? Tipo, é outro personagem, é só o sobrenome. E eu vou te falar que talvez tenha sido até coincidência, que é um sobrenome tão comum, né, cara? Super comum. Então, quanto a isso, personagens diferentes, mas a trama se mantém ali mais ou menos dentro segue a linha aí narrativa do arco. Exato. Outra coisa que também muda, né, é que o arco, né, o Dalek Invasion of Earth, ele se passa em 2164. Outro ano. Porque ele foi transmitido em 1964, então eles fizeram fazer essa ponte, 64, eles estão em 2164, beleza. O filme, como tem no título, né, 2150, soa melhor, né, cara? Ai, gente, óbvio, pelo amor de Deus, e eu vou te falar, ele gruda mais na cabeça. Porque, claro! Na minha cabeça, sempre que eu penso no arco, me vem automático, 2150, e não é. Porque gruda melhor, é um número muito mais sonoro, muito mais redondo, né? 2164, tanto que não vou lembrar, né? Dalek Invasion Earth 2150D. Aqui no Brasil, né, de novo, esses dois filmes, tanto Dr. Who The Daleks quanto esse, eles estão sendo vendidos, né, legalmente, direitinho no Brasil, pela Dark tá Side. muito legal, E o título, né, já tinham sido comercializados antes no Brasil e tudo mais, o título dele aqui no Brasil é tipo ano 2150, Invasão da Terra. Não tem nem Dalek. Parece que o personagem principal é o ano, de tanta ênfase que tem. E é engraçado isso, porque esses filmes foram feitos pra pegar onda na Dalek mania. Só que aqui mas aqui no Brasil é diferente, né? Aqui não tinha essa, né, cara? E é legal falar desse lance da Dalek mania, porque assim, a gente comparou muito, né, no primeiro filme em relação a como o filme era melhor, esteticamente falando, assim, em relação ao arco. E esse é a mesma coisa, assim. Consegue ser mais até, porque em questão de produção, fotografia, até os próprios usados, cara, tem tanto Dalek tem tanto próprio de Dalek nesse filme que morre Dalek pra dedéu, né, cara? Eles explode. O legal é que, assim, a produção do filme conseguiu se dar ao luxo de destruir um monte de Dalek. Tipo assim, não é um, não é dois, é ao longo do filme. Tem rebelião, tem Dalek caindo da ponte, da nave. Tem Dalek se jogando no fosso, né, cara? Entendeu? É assim, eles não estavam economizando, não. Enquanto a BBC tinha aquele orçamento muito mais restrito, então ela não podia ficar jogando Dalek fora à torta e à direita, né, gente? O que é muito louco quando você pensa, porque assim, talvez por ter sido novidade, né, Dr. Who The Daleks fez um relativo sucesso na época. Sim. Já o 2150D, ele não fez tanto, né, cara? E é muito louco você pensar isso, porque eu achei um filmão. Sim. Tão bom ou melhor do que o primeiro. Eu gosto mais desse do que do primeiro, apesar de gostar muito do primeiro, vocês viram minha nota máxima da última vez. Pois é, eu dei nota alta também, mas assim, eu não sei o que aconteceu, não sei se foi falta de publicidade, né? Tem vários fatores que podem... Só estando lá pra saber, né, cara? Guess you had to be there, né? Pois é. Pra saber, assim, não teve a bilheteria esperada, e a gente falou, né, lá no primeiro podcast que eles tinham os direitos pra fazer 3 filmes. Sim, e o terceiro nunca nem foi feito. O terceiro nunca nem foi feito, porque esse foi tão mal na bilheteria que eles largaram mão. E existe um mito
Eu adoro esses mitos. Mitos da Deep Web. Da Deep Web da BBC, né? Não, da Deep Web. Que queimaram? Tá. Que dizem que, na verdade, o terceiro filme foi feito sim, mas nunca foram lançado. Perderam no incêndio. Aí nunca foi lançado, aí depois ficou guardado por anos, e aí perderam no incêndio. Mentira, nunca foi rodado. Não existe. Cara, se existisse... Se não tinha dinheiro, eles não iam nem rodar, cara. Não é questão disso, tipo, se isso fosse real mesmo, o Peter Cushing teria falado, ou até o próprio Bernard Cribbins talvez tivesse falado alguma coisa. Tinha um monte de gente envolvida na produção. Não existe isso, cara. Não foi feito! Não, e tem várias versões dessa lenda urbana, né? Lenda, gente. Tem gente que fala que o filme tava pronto e aí perdeu no incêndio antes de mandarem. Tem gente que fala que... Seria ótimo se fosse pois isso. Pois que aí talvez tivesse algum perdido, né? Tem gente que fala que ele tava em parte de produção, só tava tipo no meio e perderam. Aí tem gente que fala que era porque no meio do plot ia ter os Beatles e aí deu um problema de direito e tiveram que tirar e não dá pra refazer e tiveram que abortar a missão. Meu Deus! Cara, tem de tudo. Tem lenda urbana disso, tem de tudo. Não, gente. O terceiro filme, que seria baseado em The Chase, nunca foi feito, porque o segundo filme, que é esse que a gente tá revisando agora, infelizmente não foi bem de bilheteria, apesar de ser um filmão. Pois é. E apesar de eu não entender, cara, porque assim... Não dá pra entender. Ele é, pelo menos na minha opinião, ele é melhor do que Doctor Who and the Daleks em todos os aspectos, né, cara? Você vê que, tipo... Vamos lá, a gente tem cenários mais amplos, que já eram super amplos no Doctor Who and the Daleks. Aqui eles têm externas, várias externas, a gente tem... Eu não sei, ele consegue ser mais dinâmico do que o primeiro, que já é pra caramba. É mais dinâmico, é super dinâmico. Eu acho que assim, porque como o primeiro tem um lance, tipo... Tem os Taos e eles são mais quietinhos, eles não querem briga e tudo mais. Eu acho que é isso. Esse, o TARDIS Crew, eles caem no meio de uma parada que já tá rolando, uma revolução que tá rolando já. Tipo, os Daleks já invadiram a Terra. Eles não insuflam nada nesse. Londres já tá... tomada, né? Já tá tomada e já existe um movimento rebelde. Sim. Tá? Rebelde, rebelião. De insurgência, assim, pra ir contra os Daleks. Eles já estão organizados, eles já têm quartel-general, eles já têm planos, eles já têm bombas, tipo, é muito mais ativo. Quando o time da tarde chega na Terra, o pau já tá comendo e eu vou além. Talvez, isso é só por achismo meu, talvez os humanos vencessem também sem eles. Sim, sem dúvida. Que eles talvez fossem demorar mais, porque não teriam as pessoas no lugar certo, talvez tivesse tido mais baixas. Mas os seres humanos, eles estavam se virando bem Eles estavam se virando bem. Não os seres humanos, todos nessa realidade são seres humanos. Então o doutor também é humano, né? Os contemporâneos ali de 2150, eles estavam se virando do jeito deles, cara. Você vê que eles já tinham o mapa lá do lugar. Sim. Eles já tinham movimentação, já tinha gente se infiltrando nos Roboman. Eles tinham estratégias, né? Eles estavam pensando e estrategizando as coisas ali. O doutor deu um empurrãozinho, ele ajudou um pouco, né? Você vê que na hora que o Dr. Who chega com a galera dele, tipo, é tão ao acaso que eles não sabem nem o que tá acontecendo. Tipo, eles chegam... É muito legal que eles saem de Londres, eles vão parar em Londres no que parece ser exatamente o mesmo lugar, só que tudo destruído, né? E de dia. Eles saem de noite, né? E isso serve também pra mostrar a reação do Tom em relação a tudo que tá acontecendo. Porque assim, ele entra na tarde e desmaia. E aí quando ele acorda, o pessoal fala, a gente tá na tarde, a gente saiu no futuro, vamos ver. E ele fala, aí ele fala assim, mas me dá o telefone pra eu ligar. Aí o doutor fala, infelizmente eu não tenho telefone aqui. E eu acho que lá fora também não tem, porque eu não sei se em 2150 tem. Ele fala, eu vou reportar vocês que vocês estão usando material da polícia pra fazer esses truquezinhos baratos. Uso indevido, não sei o quê. E quando ele sai, tá de dia e ele não entende nada. Ele fala, mas como? Tava de noite. Aí o doutor explica, não, é porque assim como o espaço ele tem dimensões, o tempo também. E aí ele dá uma explicação, uma mega técnica maluca. E ele fala assim, e é isso, você entendeu, né? Tipo assim, não, ele não tá na cara que ele não tá entendendo nada. Mas tudo bem, ele aceita. Eles saem naquela... Cheio de escombro, nos escombros, perto daquele... Do rio, né? Sim. E eles não sabem o perigo que eles estão correndo ali, na verdade. Isso é muito legal, porque assim, o doutor não tem ideia que tem a ver com Dalek. Não, isso. nada a ver. Não tem, tipo, ele tá completamente por fora, todo mundo. Igual em Doctor Who mesmo, né? Que eles chegam nos lugares e pode ter qualquer coisa acontecendo. O que roda... Pode falar. Legal quando eles saem da tarde, tem um pôster, né, do Sugar Puffs. Sugar Puffs. Sugar Puffs. Isso. Que é um dos patrocinadores do filme, né? A Quaker patrocinou parte desse filme, então tem esses merchandising. Então, é muito louco pra você ver como, tipo, o primeiro filme tinha feito tanto sucesso e o Doctor Who tava bombando tanto por causa da Dalek Mania, que as empresas estavam colocando grana, né, cara? Pois e, assim,
E eu vou te falar, só o tanto que a Quaker deu pra aparecer rapidinho nesses posters da Sugar Puffs já era maior do que o budget da BBC por uma temporada inteira. Então, a Quaker deu 50 mil libras pra ele. Libras. É quase a época do Hartnell inteira. Devia rezar todas as noites pra ter um orçamento de 50 mil libras. 50 mil libras, sem brincadeira. 66. Deve ser. É muita coisa. O budget da era Hartnell toda. Não, talvez da era clássica toda. Não, mentira, caraca, exagero. Tá bom, da era Hartnell. Não, sério, era muita grana, cara. E, era assim, muita grana. Não é como se eles aparecessem comendo Sugar Puffs. Não, é assim. Não. É muito legal, porque tudo se destrói até 2050. Menos os posters das Sugar Puffs. Lógico, né? Imagina, né? Mas é legal esse tipo de merchandising. Nesse comecinho do filme, né, que era o que eu ia falar, ele é bem... tá certinho com a série, né? A Tardes ficar presa nos escombros, a Susan torce o tornozelo, né? Tem todo aquele lance. Tem todo esse lance, só que é legal porque, por exemplo, no arco eu me lembro direitinho. A Susan torceu o tornozelo. Aí isso vira uma coisa. Ai, meu Deus, aí tem que ver um tornozelo. Aí a Bárbara, vem aqui. Aí fica aquela cena da uma mancando a outra segurando. O ritmo era outro, né? É outro ritmo. Aqui é assim, ela machucou, beleza. A Louise vai lá, pega uma água que provavelmente está contaminada, Chernobyl, filho. Aí, você nem sabe o que tem nessa água. Você bota o dedo na água, o dedo vai embora. É que nem o Zarbla. Aí, volta, bota lá a aguinha no pé, acabou. Aí elas já são capturadas e tal. E acabou o drama do pé machucado, sim, sabe? Tornozelo. Isso é uma coisa que a gente até comentou enquanto assistia, né? Assim, a gente sempre fala, né? A gente tá revisando a série clássica, a gente sempre tá nessa empreitada de revisar tudo na ordem pra vocês. Sim. E muita gente já falou que, tipo, a série nos anos 60, ela tinha uma pegada mais teatral porque... o meio televisivo ainda era uma coisa muito nova, né, cara? Eles estavam emprestando a linguagem do teatro Exato. ainda. Ao passo que o cinema, ele já tava na estrada. Irmãos Lumière, tudo bem que é bem antes, né, cara? É o início do cinema, mas já tava aí há muito tempo. Então, assim, o ritmo da série... Já tinha tido E o Vento Levou e os Escambau. Exato. O cinema tava em plena... A gente tem clássico nos anos 50, cara. O próprio Peter Cushing, ele já era famoso em cinema, entendeu? Exatamente. Aí você pega um meio, né, ali, uma mídia que pegava muito emprestado de peça teatral, que era a TV, e ela entrega pra gente esses arcos mais demorados, as histórias com um ritmo mais lento, apesar de serem muito boas. Sim. Enquanto o cinema, ele assim, é straight to the point, tipo, gente, a gente tem... isso aqui, ó. Sei lá, 80 minutos. 90 minutos. Mostra o que tem que acontecer. Tipo, a gente não tem semanas pra contar uma história. A gente tem uma sentada de cinema pra contar só. Outro fator que também deve ser levado em conta é que o arco tem que ser dividido em várias partes pra ter cliffhangers pra pessoa voltar na semana seguinte. Quer dizer, essa história era contada em um mês e meio, entendeu? O cinema não. O cinema é uma vez. Você senta na cadeira e você vê a aventura do começo ao fim. Sim. Então, assim, se for devagar... as pessoas desistem, né, cara? Como. Tanto que esse é um filme, de novo, esse é um filme de 66, cara. Isso. E você vê ele hoje de boa. Tipo, não é aquele... Sabe aquele lance que a gente fala de... porque tem que se teleportar pra época e pensar como um telespectador da época. Você pode fazer isso nesse filme também. Assim, pra, tipo, eu vou levantar minha descrença a ponto de não ver que tem uma cordinha ali segurando a nave. Pois é. Ou você pode ver como, tipo, eu vou ver um filme aí. E, tipo, porque ele tem ação... digna de muito filme de hoje em dia, cara. Eu acho assim, que tudo bem que a gente tá acostumado com aqueles CGIs malucos de Marvel. Mas eu prefiro efeito... Eu sou muito mais efeito prático, cara. Os dois são ótimos. O que eu tô falando é assim, tipo, beleza, hoje a gente tá acostumado com CGI. Mas, cara, na época não era CGI, era efeito prático. E não tá uma coisa assim, meu Deus, Mambembe. Isso está horrível. Não, pelo contrário. Pelo contrário, tipo, você vê que os cenários são super bem feitos, as maquetes... Tem horas que eu fiquei, será que é maquete? Será que é externa? A nave dos Daleks... toda a cenografia é um... Cara, a nave... Eles fizeram muito, muito bem feitinho. Os efeitos estão bem legais. Eu tenho uma verdadeira paixão pela nave dos Daleks nesse filme, assim. Sim. Mais do que qualquer nave de Dalek na série, eu prefiro essa nave, assim. All the way. Não tem nem... Porque a gente pega a nave dos Daleks do arco... E ela é só um pratão tosco Ed Wood, cara. Ela é meio plana, assim. Ela não tem detalhe. Não, ela é um disco voador como um disco voador, né, cara? Essa nave não, ela tem um lance básica. Ela roda, a nave do filme, ela roda num eixo pra um lado, no outro pra outro. Ela tem umas turbinas atrás, tipo...
Tem cena dela, tipo, voando assim, inclinada. É muito maneiro, cara. Essa nave é muito maneira. É muito bem feitinho mesmo. E dentro da própria nave também, né? Eu já tinha elogiado a nave dos Daleks lá, a Cidadela, né, de Skaro lá no primeiro filme. E, cara, essa nave tá super legal, tá muito bem feitinha, assim, as cores, de novo, as cores estão, assim, impecáveis. Os efeitinhos sonoros, as luzinhas, tá muito legal, eu gostei muito. Uma outra coisa que também tá muito legal, que mudou em relação ao primeiro filme, é justamente o interior da TARDIS, né, porque a gente tem o interior da TARDIS em Doctor Who and the Daleks, que é aquela maçaroca de fio passando... Nossa. E aquele guidão no meio. Dá até o nervoso, né? A Mary Kondo ali, bicho. A TARDIS de Doctor Who and the Daleks é horrorosa, cara. Tipo, ela é um... não é horrorosa. Não, cara, ela é muito... Parece que assim... Bagunçada. Ele acabou... Mas faz sentido na lógica da história, que é tipo... Ela é uma parada que acabou de ser construída. Ela tá tosca. Eu gosto, eu tenho um carinho especial por essa TARDIS, mas ela não é das bonitas, ela é bagunçada. Agora, essa TARDIS tá legal. 2150D é muito maneira. Não, eu gostei muito. Ela é arrumadinha, o negócio que transporta a TARDIS, né, que é o guidão ali que ele puxa, tem um lugar certo, tem painel agora, tem aquele bando de tralha de sci-fi que faz ficar legal. Só que não tá desarrumada, né? Tem as tralhas, mas tá organizadinho. Parece que ele conseguiu botar os fios no lugar, colocar os painéis onde tinha que estar. Ele veio pra 2019, assistiu a série da Mary Kondo no Netflix. Ela perguntou assim, does it spark joy? Ele falou, yes, absolutely. Aí ela fez ele arrumar e acabou. Foi isso. Não jogou nada fora, só arrumou. Não, só organizou. Ele tem mais de 30 livros ali naquela TARDIS, com certeza. Óbvio, não tenha dúvida, gente, com certeza. Sim. Cara, e assim, tudo em relação a cenários, tudo mais. As externas também são muito legais, cara. Não, os planos, assim, bem grandões. Outra coisa que tem é plano sequência dentro da nave dos Daleks. Sim, não, e até não só com os Daleks, magnífico, né, cara? Tem uma hora, bem no comecinho, que o doutor e o Tom, eles entram ali pra ver o que tá acontecendo, né, investigar. E aí eles acham que tem o pedaço da roupa de Roboman e tudo mais. Isso. Tem uma hora que o Tom ele vai abrir uma porta e ele fica suspenso. E não tem corte nessa hora. Não, cara. Tipo, e você pensa assim, cara, não tem corte porque a câmera acompanha a porta nem caindo. É dublê, viu? Não é dublê, é o ator. É o Bernard Cribbins. Sim. Né, que na época tudo bem, não era ninguém, não era o Bernard Cribbins, era só um atorzinho, mas... Tipo, a câmera acompanha ele ficando suspenso, a porta cai e a gente vê, tipo, a câmera vai junto. Então, assim, aquilo não era um dublê, nem uma montagem. E a parte que ele volta também. O Peter Cush ajuda ele a puxando subir. ele ali, tipo, gente, não teve dublê, não teve efeito. Não teve corte. Não teve nada. Não, cara, só o fato de ser tudo efeito prático dá uma mágica especial pra esse filme. Com certeza. Tem uma hora ali que o pessoal da rebelião... Gente, é tipo Star Wars, né? Eles estão ali organizadinhos, bem, escondidinhos. Vamos lembrar também, né, que tudo Star Wars, o George Lucas, ele pegou muito, né, de filme de samurai, cara, que era essa mesma estrutura. Não, tipo, tem lá o grupo mal lá não, é do que eu Império. falo assim que é muito legal porque eles ficam escondidinhos ali, num quartel-generalzinho que ninguém sabe onde é. Na vida, né, ele aperta um botãozinho assim que nem parece que tá o botãozinho ali, é muito legal. Sim. Enfim, e eles estão nesse lugar, eles conseguem um dos capacetes, né, dos Roboman. Inclusive, é o doutor que acha, né? Eles acham naqueles escondendo ele e o Tom. Ali naquele comecinho. Porque é nessa hora que eles dividem, né? Porque o Tom e o doutor ficam pra um lado, a Louise e a Susan vão pra outro porque o pessoal pega elas. Isso, elas são capturadas. Mas depois todo mundo se encontra, porque depois que eles acham o capacete do Roboman lá dentro, eles saem e é a hora que aparece o Dalek saindo da água. Isso é bem igual ao Arco. No Arco a gente tem essa cena clássica do Dalek saindo ali do lago, né? Rio, alô, Dalek, sai desse lago. Rio, enfim, do corpo de água ali. Sim. E nesse filme é a mesma coisa, né? Quando o Dalek sai, isso é muito maneiro. Na hora, o doutor fala, meu Deus, é um Dalek. E aí ele se endereça ao primeiro filme, ele fala, mas eu pensei que eu tinha vencido deles aqui. Aí o Tom fala, mas como assim? Ele falou, não, a gente teve uma desventura em Skaro, e a gente conseguiu vencer deles lá, mas não era nem pra eles estarem aqui na Terra, porque eles eram magnetizados ao chão. Eles evoluíram de algum jeito. Mas ele não sabe explicar o que é. E enfim, eles conseguem o capacete e com isso, um dos caras se disfarça, né, de um dos Roboman, e ele consegue levar um monte de rebelde pra invadir a nave dos Daleks. E nessa hora, é muito louco, a gente ainda nem tá, a gente tá no começo, no primeiro ato do filme, e já começa uma cena de ação em que o cara pega o Dalek assim não é pelos braços, né? Pelos bracinhos, ele desce
a rampa abaixo, assim, tipo... E da hora que vira, explode. E ele explode. Eu acho que não tinha nenhuma pessoa ali. Porque, óbvio que não. Né? Ele, explodiu. Aí vem os caras, aí vem os outros aliens, aí começa aquele quebra-pau, todo mundo, uns batendo nos outros, os Daleks caindo. Gente, é muito louco. Já tem muita ação aí nessa rápido, parte. Né? É uma cena que você vê que foi coreografada. Tipo assim, olha, gente, alguém... Abaixa aqui, soca alguém aqui. fez esse trabalho de, olha só, então vocês vão fazer... Tipo, tem uma coordenação. Tem uma ciência por trás. Né? Gente, eles fizeram muito bem feitinho. Tudo, ó, por exemplo, tá coordenado. A cena que é o doutor e o Tom indo pra ser robotizado é muito maneira também. Muito legal, muito boa essa cena também. É legal ficar vendo que por um certo tempo, né, o doutor fica com aquela roupinha preta, né? Isso é muito maneiro. A troca de figurino, assim, por mais que rápida, né? Tipo, porque é nesse quebra-pau que eles saem da robotização, né? Eles não chegam a ser robotizados. E eles saem, eles se separam de novo, porque o doutor vai por baixo, pelo esgoto, e o Tom não. Mas eles ficam com essa roupa um tempo, porque o Tom fica na nave, né? O Tom acaba não conseguindo escapar, foge. E a nave eventualmente levanta a voo e ele fica lá. E aí, essa é a parte mais ou menos cômica, né? Assim, ele é parte do alívio cômico, é que ele não é qual o lance. O Ian, no primeiro filme, ele é um bufão, ele é um palhação, ele tropeça, ele é bem bobão. Ele é bem bobão. O Tom, ele não é assim, mas ele acaba que ele tá nas cenas engraçadas do filme. Essa cena específica é uma cena engraçada, é uma cena de comédia, em que ele tá disfarçado de Roboman, e os Roboman são robôs, né? Então, são assim... pessoas lobotomizadas. É como se fosse um Cyberman. Lá, deixa pra lá. Mas é próximo mesmo. O conceito é parecido. O Cyberman é um pouco mais elaborado, mas sim, a lógica é próxima. E aí eles estão lá, aí todos alinhadinhos, aí para de andar. Aí ele... claro, né? Ele tá imitando os movimentos. Ele não conhece os movimentos. Porque os Robomen, eles são controlados mentalmente pelos Daleks. Eles são abobados pelos Daleks. E aí, tipo, ele não conhece os movimentos, aí ele vai tentando acompanhar. Aí, quando eles param, ele dá um negócio... solavanco, Opa, aqui eu tenho que parar. E o Dalek não nota, né? Não, o Dalek dá uma olhada... Não, é muito bom, porque o Dalek dá uma olhada assim, tipo, ele olha o olhinho, né? Vai pra cima, pra baixo, tipo, olha... Se ele falasse mais, ele faria... Tá. E ele sai, tudo bem, nada de suspeito. Acho que não tem nada a ver, né? E é assim, tipo, aí eles vão pegar comida, eles entram numa fila, aí ele vai lá, ele pega a comidinha, aí eles sentam, aí ele come. Ele senta diferente dos outros, eles estão tudo retinho, tudo assim. Duro, né? Ele tá meio solto, largado no banquinho, assim, aí... Eles levantam a mão, pegam a comida e ele já vai pegando, assim. Tipo, é uma parte... Ele dorme, tem uma hora que, tipo, todos eles desligam e ele apaga, ele dorme, né? Ele dorme. Aí quando eles levantam pro duty, né? Ele continua dormindo. Eu gostei dessa cena, é muito legal. Mas essa cena tem sentido depois, porque a gente descobre que a Louise, ela tentou entrar e ela ficou presa Ela também tá presa na nave. Ela foi levada, E aí, quando a nave levanta voo a primeira vez, eles estão ali, eles estão presos. A Susan tá com o pessoal da Revolução. A Susan lá com o cara da cadeira de roda e com a boininha. A boininha. Enquanto o Tom com a Louise estão lá dentro. Aí, tipo, quando ela encontra ele, tipo, ele fala, não sou eu, tudo bem. E eles ficam tentando dar um jeito de sabotar, de azedar ali o plano da nave por dentro, né, cara? Pois é. Cada um tá em uma parte. O doutor, ele foi O doutor e a Susan ficam separados a maior parte do filme, assim, sim. Né? Porque ela tá com os caras, ele tá em outro lado. Ele tá em outro lado. Ele tá com outra parte dos rebeldes, dos rebeldes, né? Então, assim, eles vão se encontrar de novo só lá no final. Sim, assim. E é legal o lance dos rebeldes Ela é também. Capturada por aquelas duas mulheres que tem na mata da cabaninha. Mais pra frente, que inclusive tem também no arco, que elas deduram, que elas entregam eles. Nesse tem também o cara, isso né, vai seguindo mesmo a linha narrativa. Isso é muito maneiro, porque a gente vê, que a gente falou, né, que eles chegam numa situação que já tava rolando, né, os rebeldes, apesar de não mostrar muito, até porque o filme é sobre eles, né, mas eles têm toda uma história deles mesmo, porque, por exemplo, você vê que o líder da rebelião é um cara que já perdeu o movimento das pernas por conta dessa guerra que tá rolando. E ele é muito ávido a lutar e os caras não deixam. Aí tem uma hora que ele maloca um monte de granada que parece Nitro 9 dentro da bolsa e vai pra cima. Isso é muito maneira, porque é um cara na cadeira de roda. Sozinho. Ele vai pra frente de um monte de Dalek, ele começa a explodir tudo. Aí ele, explode casa, cai em cima dele, cara. Nossa, essa cena foi foda. O maluco da boininha tá com a Susan, eles pegam um carro e estão atropelando o Dalek, que é o paralelo da Bárbara fazendo a série. Que seria a cena da Bárbara, né? A célebre cena da Bárbara sozinha, num caminhãozinho um pouco maior, né? Porque aquele veículo que eles estão parece uma combizinha. É uma Kombi piquitinha, né? Ela é bem menorzinha, assim. E ela passa por cima de um Dalek, né? Essa cena é bem famosa. E aqui
é o cara com a Susan e é numa van bonitinha, né? Vermelhinha, pequenininha. Então, eles vão e passam por cima dos Daleks. Passa por cima dos Daleks mesmo e dane. Pois é, então assim, os rebeldes, eles já têm os planos dele rolando ali. Ao contrário dos rebeldes, assim, os inimigos, entre aspas, dos rebeldes, acabam que nem são diretamente os Daleks, né? A gente tem as pessoas que ainda estão na Terra, mas que não se juntaram a eles, que são pessoas que têm interesses próprios. Exatamente, assim. É aquilo, né? Eu traduzo a história da Doutora Aphra em Star Wars, e ela tá no meio de um pega pra capar ali, que o Império já tomou, mas a descrição inicial pra quem sabe operar pelas bordas, há potencial pra lucro. E é exatamente isso, porque os Daleks, eles não saem matando geral. Eles conseguem, como se diz, é como se fosse, não é bem uma... Eles usam pessoas pra chegar em pessoas, né? Não é que, eu tô tentando achar a palavra, não consigo, mas assim, eles usam as pessoas pra chegar em outras. Então assim, eu troco isso aqui, eu troco a sua vida se você me entregar um cara aqui. Pessoas, beleza. Então esse cara é poupado. Tanto que eles, quando a Susan e o cara chegam na casa, nessa cabaninha, ela fala, muito estranho elas estarem aqui. Porque elas já teriam sido mortas. Isso é legal, porque a como Susan, já levanta a hipótese de que tem alguma coisa errada aqui. De novo, e ela é novinha, senso inquisitivo... Ela já pegou, ela já entendeu ali. O senso ali da Susan dos surroundings, do que tá acontecendo, não diminui em momento nenhum em relação ao primeiro filme. Ela continua sendo muito inteligente. Ela fala termo técnico pra caramba, ela manja do que tá rolando, ela vê que, por exemplo, é suspeita as mulheres estarem ali. Ela já mata. Nada passa desapercebido por ela, mesmo ela sendo uma criança, né? Pois ela ajuda na rebelião, cara. Isso é muito maneiro. É muito legal. E ao mesmo tempo tem uma hora que o doutor também tem um cara que eles encontrou ali na abertura daquela caverna e tudo mais, que ele tá ali pra lucro, entendeu? É tipo assim, se você me servir, eu poupo sua vida. Se você não me servir, dane-se, vou máxima, te entregar mesmo. É aquela máxima que tem do... qual é o maior perigo num apocalipse zumbi, né? Não são só os zumbis, são as pessoas, porque... Walking Dead tá aí pra provar, não é verdade? Walking Dead, várias coisas de zumbi mostram isso, né, cara? Porque os humanos são um perigo também. Ali na rebelião, eles se viram uns contra os outros, né? Não, pensa, num momento ali onde tá tudo balançado, não tem governo, tá tudo desestabilizado. Todo mundo sem comida, sem abrigo direito. Você realmente acha que não iam ter pessoas que iam se juntar pra não se juntar com ali quem tá contra a coisa? São as pessoas neutronas, né? Eu sirvo a mim mesmo. Enquanto tiver bom pra mim, se eu tiver que entregar um grupo de rebelde eu não rodar, pronto. Tudo bem, né, cara? É assim que eles pensam mesmo. Tanto nesse filme tem isso e também tem essa mesma pessoa se fudendo, né? Porque os próprios Daleks veem o quão descartável é o cara que entrega eles e explode a casa do cara e aparece. A cabaninha que eles estão ali, né? Que chega essa hora que o doutor, ele arquiteta um plano junto com alguns dos rebeldes, que é aí que eles falam, né? Um dos caras dos rebeldes, ele fala assim... Olha, o plano dos Daleks é o seguinte, eles querem usar o planeta Terra como uma nave, bababá, igual o Arco. E eles estão ali, inclusive é a hora que o doutor se reencontra finalmente, né, com a Louise e com o Tom. E aí eles estão nessa cabana, eles estão usando a cabana pra arquitetar o plano, porque aí o doutor fala assim, então já matei, porque eles estão perfurando a Terra e eles querem chegar no núcleo. Mas, se a gente fizer esse desvio aqui, pega no campo eletromagnético e que aí quem explode são eles e não a Terra. Eles fazem esse plano nessa cabana e esse cara que entrega o doutor... do cigarro, o maníaco do cigarro. Ele acende um cigarrinho ali, faz aquela cara de maníaco. Ele é assim, quando o pessoal montou o filme assim, a gente precisa pegar um sujeito que é suspeito pra cacete. Suspeitíssimo. Pega esse cara, dá um cigarro na mão dele e ele é o vilão pronto. E ele né, cara? E aí eles estão na cabaninha e tal, todo mundo sai pra fazer o plano e fica só o doutor. Aí ele fala assim, vem cá, doutor. Tá seguro sair, pode sair. Aí na hora que o doutor sai, tem, uma frota de 10 Daleks em volta da cabana. Pra você ver como tinha muito Dalek. Porque já tinha mais próprio que a bebê. Na série vai ter o quê? Uns 4 no máximo. Em The Dalek, sim, tinha 4. Agora no Dalek Invasion eu acho que tinha um pouquinho mais. Mas nesse aqui tem sempre tem 20 tem Daleks. Tem muito mais que a BBC, não tem nem comparação. E aí, né, claro que o doutor consegue se livrar da situação, aí os Daleks vão lá e explode a cabana com o cara dentro. Mas é uma coisa muito maneira, assim, pra mostrar também o quão esperto é o doutor, né? Porque a gente pega assim, porque o Dr. Who, ele é muito... Ele é afável, né? Ele é doce. Às vezes ele é até meio maluquinho, meio bobinho. Mas você vê, na hora que esse cara fala assim, pode sair, que ele sai, aí tem um monte de Dalek, aí o cara fala assim,
você me desculpa, mas a minha integridade é mais importante que a sua. Aí o doutor fala, não precisa pedir desculpa não, eu imaginava que você ia fazer isso. Eu já tava esperando. E ele vai, tipo, foda-se, eu tinha certeza que você era uma porra de um verme. É bem isso mesmo. E aí ele dá um jeito de explodir tudo depois, né, cara? Pois é, maravilhoso. Esse cara morre, né, os Daleks próprios matam ele, né? Sim, sim. E é justamente o que leva ali o doutor pra dentro da nave pra explodir tudo no final, assim, pra zerar o problema. Pra resolver tudo, A solução final, qual é o lance? Porque o Tom, ele tá na nave ainda. Ele se infiltrou, né? Porque teve todo esse plano de, vamos desviar e não sei o quê. E o Tom, ele foi ali pro que seria o caminho pro centro da Terra, aquele espaço. Mas ele não sabe nem o que fazer direito. Quando o doutor entra na tarde, quando ele entra na nave dos Daleks, e os Daleks meio que pegam ele, né? Começam a escoltar ele. Ele vê o Tom e ele começa a passar, tipo, mensagem assim, tipo, isso aqui... Isso é muito doutorzice, né? Sim, esse plano de vocês, ele é muito bom, mas você sabe que se a bomba for desviada alguns graus, pode ferrar pra vocês. Aí os Daleks, não, que isso não vai acontecer, não sei o quê. E é muito legal porque nessa hora ele tá olhando bem assim pra baixo mesmo, que é como se quer dizer, tô te avisando, Tom. E o Tom só olha pra cima e dá uma piscadinha e falou, tipo, entendi. A solução é muito engraçada. Deixa comigo, né? A solução é muito engraçada porque isso é um buraco. Isso é muito Doutor e Companion, sabe? Sim. É muito tipo, o Doutor vindo com aquela solução que ele veio a partir do brilhantismo do Doutor e as pessoas que são aliadas a ele ajudando, porque o Doutor não faz nada sozinho. Né? Exato, essa é a verdade. Então é muito legal o Tom tá ali, tadinho, né? Ele se ferra muito nesse filme, porque tem uma hora que eles têm que sair pelo duto de esgoto. De lixo, sei lá, de comida, né? Que ele e a Louise caem da nave lá. É o jeito que eles saem da nave a primeira vez, né? Isso. Eles vão pelo negócio de despejar lixo. Aí tem essa cena do Roboman que ele tem que fingir que é um dos Roboman. Aí tem essa cena daí da caverna que ele tem que desviar. Não, saca muito bom, aí ele bota umas ripas de madeira. Ele bota uma ripa de madeira, tipo, buraco pro centro da Terra. O homem trabalha nesse filme, viu? Ele bota meia dúzia de ripa de madeira, a bomba cai na ripa de madeira e vai pro lado, né? É muito bom. Eu acho maravilhoso, porque a bomba, na verdade, a praticidade, né? É como se fosse um cilindrão vermelho, né? Parece um ovo, né, na real. É um ovão vermelho cheio de coisa de Lego. E eu achei legal que, assim, o negócio cai... Aí ele bate na ripa de madeira e dá até um... Dá uma quicadinha, né? Quicadinha. É muito legal. Eu falei, caraca, o centro da Terra deve ser muito... 10 metros chegou no centro da Terra. 10 metros já tá... Não, é porque aquilo ali era o começo do túnel, né? Mas ainda ia rolar pelo menos uns 2 km ali até o centro da Terra. Não, porque quando o doutor fala com o Tom, tá bem aqui. Gente, suspensão de descrença, pelo amor de Deus. Ele tava no começo do túnel, tá tudo certo. Pois é. E aí, realmente, a bomba consegue desviar. Se não fosse o Tom, não teria desviado. Sim. Na e verdade, vai pro outro lado as duas peças-chave pro fim ali dos Daleks na Terra, né, nessa primeira guerra deles, é que o doutor, ele tá em cima... Né, passando informação pro Tom, o Tom desvia as coisas por baixo. E aí, na hora que a bomba cai e ela não continua caindo, que começa a explodir coisa, né? Porque aí ela cai, aí explode um pedaço de um painel e os Daleks perdem a atenção nos prisioneiros. Isso. Aí o doutor corre pro microfone e ele começa a gritar pros Roboman atacarem os Daleks. Destruam os Daleks, atenção! E aí é nessa hora que começa de um pega pra capa foda, porque é Roboman puxando o Dalek, aí os Daleks explodem os Roboman, aí tem uma hora que um Roboman empurra um Dalek de cima, aí ele quebra um negócio, aí o outro cai no fosso. Modó! Nessa cena, sem brincadeira, em coisa de 2 minutos, uns 5, 6 Daleks são destruídos. Assim. Com certeza. Aí que é a maior parte da rebelião mesmo, assim. E no arco, né, é legal porque existe sim essa cena da incitação da rebelião, que o doutor tá lá, a Bárbara tá lá também, eu me lembro, né, que eles estão ali na nave Dalek, e o doutor, ele usa tipo um pentinho para simular a voz do Dalek, né, tipo, pra incitar os caras atacarem os Daleks. O Dr. Who não, ele só grita. Ele só grita com a própria voz mesmo, e aí começa o pega pra capar. Dalek é só grita, né? Eu posso te falar que nessa hora eu fiquei com dozinha dos Daleks, mano. Porque o plano dele foi frustrado de destruir a Terra? Eu sei, mas é que eu gosto tanto deles. É o efeito Dalek, né? O efeito Dalek, ele é um monstro, mas ele é fofo, né? Que é a Dalek mania mesmo, sabe? Tipo, quando chega no final do arco, tudo bem, a gente sabe que eles devastaram Londres, devastaram a Terra, tá mó, pega pra Mas olha essa carinha, né? Mas olha ele mexendo no painel com a garrinha,
Ai, né? É muito bonitinho. Olha as orelhinhas dele, né? Os negocinhos Os olhinhos. piscando, né? Dá uma dosinha, né? Inclusive, em relação eles aos são muito Daleks... simpáticos. Em relação aos Daleks em si, isso mantém aí a mesma leva do Dr. Who and the Daleks, né? Que são os Daleks coloridos, né? Sim, bem bonitos, nesse a gente tem os Daleks padrão, né? Que são cinza e azul clarinho. Mas a gente tem 3 Daleks que se destacam muito, que é o Dalek vermelho. Que é lindo. Que, de novo, né? Lindo. A gente teve outros Daleks coloridos ao longo da série, né? E na série moderna já teve Dalek colorido também. Mas o primeiro Dalek coloridão foi nessas 2 filmes do Peter Cushing, né, cara? Isso mesmo. Então a gente tem o Dalek vermelho, a gente tem o Dalek dourado e preto, e a gente tem o Dalek todo bonito. Preto, né, cara? Isso, é muito legal. Sério, eles chamam muito atenção, assim, do tipo, eu muito queria bonequinhos desses Daleks, sabe? Com certeza. Aliás, porra, Characters Option, solta um set de Dr. Who and the Daleks, ia cara. ser incrível. Sério, um kit que vem o Dr. Who, Bárbara, Susan, Louise, Ian, Tom e uma porrada de Dalek. Ia ser dentro incrível. Dessa nave maravilhosa. Nossa, ia ser... E a tardes dele que abre com a porta pra fora. Ia ser maravilhoso. Pronto, eu compro. Agora, automático. 300 libras, eu compro, bicho. Shut up and take my money! Exato, cara. É bem isso mesmo. Não, são lindos. Os Daleks, a gente já falou, né, também lá do primeiro filme. É bonito pra caramba. Gente, é muito diferente a cor. A cor faz muita não só diferença. Dos Daleks, né? De tudo, no caso. Não, de tudo. Porque realmente, por exemplo, eles têm um trabalho de cor muito bonito com as naves, tanto Dalek como a TARDIS, que eu acho que ficou bem legal. As vestimentas, né? O doutor, ele usa uma coisa meio excêntrica mesmo, meio doutor. Como um doutor, né? Tem mais detalhes. Até mais excêntrica que do Hartnell, eu diria. Sim. A roupa dele. Nesse filme ele tá com cachecolzinho. A roupa dele tem algumas leves diferenças em relação ao primeiro. Ele usa luvas nesse. O colete dele não é só uma cor lisa, né? Ele tem algumas rosas no colete e tudo mais. Né? E ele usa esse cachecolzinho de lã azul mais do que no primeiro filme. Super bonitinho. Então, ele tem os óculos que ele bota na ponta do nariz, a bolsa de carteiro. E esse trabalho de cor fica muito bonito, fica muito legal. E, cara, não tem que falar. Os Daleks coloridos, gente, se a Dalek Mania explodiu em preto e branco... Imagina quem assistiu isso no cinema, deve ter ficado maravilhado. Vamos lembrar que Jornada das Estrelas é contemporânea ao Doctor Who, né? Ele estreia uns anos depois, e Jornada era colorido. Pois entendeu? Doctor Who não era colorido porque era BBC, era uma estatal, era Reino Unido. Agora, se fosse uma produção um pouquinho maior na época que saiu, é porque a gente sabe que... Já teria sido colorido, a gente sabe que Doctor Who era muito desacreditado no começo, né, cara? Mas se ele tivesse começado com um pouquinho mais de confiança, de orçamento, né? Talvez fosse colorido, entendeu? Com certeza, com certeza. E faz diferença. De novo, a trilha, né, também foi muita diferença, né? Trilha, vamos falar da trilha. A trilha desse filme, cara, nossa, ela é mais legal do que a do primeiro, porque, de novo, mas aí eu acho que não é questão técnica, não é que o primeiro... mesmo, exato, né? Não é que o primeiro não podia fazer isso. É porque o ritmo do primeiro filme era como? Eles chegam, aí os Tals estão descobrindo. Isso. Era um ritmo mais lento. Né? Nesse, correria o tempo todo, é guerra e tudo mais. É um plot urbano, pois né? exato. O próprio fato de se passar numa cidade Londres, faz toda a diferença, faz. Então porque tem aqueles incidentes bem de filme dos anos 60 mesmo. De novo, né? Eu comparei o primeiro filme, Barbarella. Esse tá na mesma linha, né? Isso, então, total. São aquelas trilhas tipo... Bem agitadinhas, bem gostosinhas de ouvir. E assim, né, gente? A gente sabe que, por exemplo, na série clássica, a BBC nem sempre fazia uma trilha específica para alguns arcos. Arcos em silêncio, então, cara. Assim, a gente tem muito arco em silêncio, em que a única coisa que você ouve é o barulho da nave. Tipo... e silêncio. Tipo, silêncio total. Ou pipi do Zarb também, né? É horrível. E assim, é isso. É silêncio e efeito especial e voz do ator e os passos, né? Toc, 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 você até ouve. E mais nada. É um quebra-clima do caralho. Pra outros arcos, eles pegam música de... Esses, assim, de banco, né? De banco de som. Existiam... Então, eles não eram tem arcos que tem trilha sonora. Não, tem. Tanto que agora a gente tá tendo até alguns saindo em vinil até. Isso. Mas o filme, cara, é o tempo todo. É totalmente diferente quando você faz uma trilha específica para um filme, tipo, você chega pro músico e fala assim, ó... Faz aí. É assim, ó, toma aqui o roteiro, vamos pensar numa estratégia pra... Essa cena aqui vai ter música X, essa cena aqui vai ter música Y. É diferente de você pegar um banco de sons... E você, beleza, essa cena tem correria, bota essa aqui. Que sabe, que é genérica. Sim. Mas de novo, né? Isso trabalho minucioso, isso tudo tem explicação, né?
por conta do investimento que a Amicus barra Aru tinha no filme, né, cara? Dinheiro, investimento, orçamento, tudo isso faz toda a diferença. Eles ainda tiveram também patrocínio patrocínio, que 50 mil libras é bastante grana. Então, assim, é óbvio, todos o conjunto dessas coisas obra, resulta... numa obra... Numa peça bem feita, né? Numa peça bem feita, que inclusive é aclamada até hoje, Pois né? Apesar, né, de na época ele não ter tido o sucesso que era esperado, hoje em dia ele, tanto o primeiro filme quanto esse, ele já entraram naquela categoria de cult follow, né? Tipo, a galera... ele já tem o status de filme cult hoje em dia. Até pra quem não manja do Doctor Who, né? Eu lembro que tem... Aqui no Brasil mesmo, né? Tem muito site que fala especificamente de filme dessa época de sci-fi. Antigamente tinha um que chamava Masmorra do Robô Gigante, um negócio, Masmorra de alguma coisa, não lembro direito. Eu entrava gênese da internet mesmo. E lá se falava, tipo, eu nem sabia que era Doctor Who, e tinha uma matéria falando, tipo, o filme do Peter Cushing de Daleks. Entrou mesmo na história. Tem pessoas que você vê até em comentário de fora, de pessoas que falam, meu primeiro contato foi com esse. Ou, eu não vejo Doctor Who, mas eu vi esses filmes. Isso, querendo ou não, talvez o Peter Cushing, talvez não, com certeza. O Peter Cushing foi o primeiro doutor de muita gente. Sim, com certeza. O primeiro contato com a série, a porta de entrada e cara, é uma pena que não tenha tido o terceiro filme, porque, cara... a gente vai ficar repetindo isso várias vezes, mas é verdade. Mas que bom que a gente teve 2 filmes, na então, verdade. Isso é uma coisa maneira, porque assim, a gente tá aclamando aí tudo que tem em relação ao filme, né? Mas, de novo, né, a escolha dos atores, ela também não peca em nada, né? Cara, o Peter Cushing, ele... incrível. Não é à toa que ele foi quase o doutor por 2 momentos, né, cara? Isso a gente sabe que quando o Hartnell tava pra sair, antes de entrar o Troughton, ele chegou a ser chamado pra fazer o segundo doutor, e ele recusou. Ele falou que não, que ele não queria. Cushing como segundo doutor? E ele já falou em algumas entrevistas que ele se arrepende de não ter aceitado. E aí, quando foi mudar do segundo pro terceiro, né, que no caso, num universo onde não seria o Pertwee, ele quis aceitar e não pôde porque ele já tinha a agenda tomada. Então, assim, é um puta de um ator, entendeu? O Bernard Cribbins... Ele é um atorzaço. O Bernard Cribbins hoje, tipo... Ele tem 1 milhão de trabalhos, ele já teve em Doctor Who mais de uma vez, né? Depois desse filme, ele ainda fez o The Horror of Glam Rock, né? Que é a segunda história do Eighth Doctor Adventures, né? Da Big Finish. A segunda história da Lucy Miller, por exemplo. Sim, e ele tá lá fazendo um outro personagem, não é o Wilf. Repetindo aí esse padrão, né? De atores que fizeram coisas pra Big Finish, áudio e tudo mais, e entraram na série oficial, né? Depois. Inclusive tem uma história muito maneira muito legal isso. Do Bernard Cribbins, quando ele entrou na série, ali já com o Tennant. Que foi o lance? Ele foi gravar o arco, né? Dos 2 episódios que é o do Mestre, né? End of Time. E aí ele fala assim, nossa, a última vez que eu entrei numa TARDIS foi em 66. E o Tennant falou assim, nossa, eu não era nem nascido. Olha, e aí, que louco. Isso é uma entrevista que o Bernard deu. Que doideira, ele conta a entrevista, né? depois que o Tennant falou isso, eu me senti muito, muito velho. Tadinho. Não, ele tá muito novo nesse filme, né, gente? Tá molecão, cara. Tá molecão. Sabe uma coisa... assim, a gente não consegue, né, ter uma proporção do talento dele, mas eu gostei da interpretação dele. Você pensa, Achei que ele deve ter sido um dos primeiros trabalhos dele. Ao mesmo tempo que ele conseguiu ser um personagem de comédia, ele também fez a sua parte ali, né? De ação. Eu vou te falar, ele é muito mais próximo Ele tem bastante Ian. Tempo de tela, inclusive. Sim. Ele e o Doutor são os que pegam mais, né? O personagem do Tom Campbell, ele parece muito mais com o Ian da série do que o Ian do primeiro filme. Porque enquanto o Ian do primeiro filme é um bobão, esse ele é um cara de ação, tipo o Ian mesmo. Sim, eu gostei. Eu gostei muito da interpretação dele, achei o personagem legal. E como a gente falou, né, o filme ele meio que faz essa volta completa, porque ele começa com essa aventura do Tom, dele perdendo ali pros bandidos. E quando o filme acaba, porque qual é o grande lance? Depois desse terceiro ato, o Doutor com a galera dele consegue destruir o plano dos Daleks, né? Tudo vai pro caralho, tudo se explode. Eles se despedem, não tem o Undershaw Comeback, porque todo mundo vai pra tarde normalmente. Gente, não tem a despedida da Susan. Mas tem a despedida do Tom. Pois é. Que não, porque assim, quando a gente volta pra tardes ali, a derradeira, porque o Tom tava todo sujo, né, com a gravata pra fora. Aí quando a gente volta pra tardes, ele já tá todo arrumadinho, ele fala, acho que tá na hora de eu ir embora. Aí o doutor fala, realmente, foi uma hell of adventure, tipo... foi uma ótima aventura. Foi uma ótima aventura, não sei o quê. Aí ele perguntou, você pode me deixar um pouco antes? Ele fala, claro, boa sorte aí. E aí o Tom muito vai, né? Ele para os bandidos antes do crime ser feito ali, entra no carro e sai. E aí quando ele tá, tipo, levando os bandidos pra delegacia, enfim, pra cadeia que for,
tem a despedida, né? Eles se acenam pra se despedir e o filme acaba. Eles sorriem pra ele dá um sorrisão no carro e Niki, ele tá dirigindo ali no carro, ele tá felizão. Aliás, é o único sorriso que ele dá no filme, porque durante toda a aventura ele tá desesperado, tá bravo, tá com a cara fechada. Aí ele ri e ele fala assim, Coronel, tenente, não sei o quê. Porque ele é só constable, né? Ele é tipo um guarda só. E ele fala, Tenente Coronel Tom Campbell. OBE. Anos mais tarde, décadas mais tarde, o Cribbins ganhou um OBE mesmo. Ele ganhou o OBE em 2011. Olha aí que foreshadow maravilhoso dele pra ele mesmo. Muitos anos depois desse filme, décadas depois, ele ganhou o OBE mesmo. Lembrando que o Peter Cushing era OBE também em vida, né? O Peter Cushing faleceu em 94, infelizmente, mas ele faleceu tendo o OBE dele, cara. Sim, com certeza. Então é isso, gente. É um filmão, um filmaço, é maravilhoso, é incrível. Eu gostei de novo, eu espero de verdade, se você chegou até aqui, a gente tá com quase mais de uma hora de podcast, quase uma hora. Se você chegou até aqui e você não viu o filme, por favor, faça esse favor você mesmo. Gente, ou compre o box, ou dê aquela alugada ali daquele jeitão na internet. Dê seu jeito e vá assistir, cara, porque assim... De verdade, de novo, se você quiser saber o plot por menor, assim, do que acontece na história, vai ouvir o da BRCast do Arco, né? Claro. Mas aprecie a peça que é esse filme por si só. Tipo, suspende ela um pouco desse lance de que é uma adaptação de Doctor Who. Tipo, vê o filme por ele, cara. Eu acho que vale. A minha dica do primeiro podcast vale. Se você ainda não começou a série clássica, porque é muita coisa... Uma das melhores portas de entrada são esses dois filmes, cara. Eu acho assim que se você nem assistiu os arcos originais, não tem problema. Vai lá, assiste os filmes e depois, outro dia, se quiser, você assiste os arcos em que eles são baseados. Até porque eles são feitos para serem consumidos sozinhos, separadamente, né? Eles são independentes, gente. O doutor, ele tá fora da continuidade, em especial por isso, né, cara? Porque se a BBC quiser, ela tinha socado ele falando que ele era algum e depois dava um jeito. Ainda mais naquela época que era tudo meio de aprendizado ainda. Pois é. Mas não, tipo, ele é feito para ser soltinho, porque ele tem essa função meio que ser uma aventura de um final de semana só, não uma campanha gigante, né, Exatamente. Cara? E outra coisa legal de falar, né, que a gente tem hora das curiosidades. Vamos às curiosidades. É só uma curiosidadezinha bem bobinha, mas que é legal, porque apareceu em Resolution, no episódio aí da Jodie Whittaker. Ah, sim. Você sabe, né, do que eu tô falando? A gente comentou no começo do podcast que esse filme, ele é responsável por coisas que estão até hoje na série, né? Tem o próprio Bernard Cribbin. Sim. Né? Mas tem esse outro detalhinho maravilhoso. Pois é, quando eles estão lá na navezinha, eles falam assim... dos Daleks, no caso. Dos Daleks. Aí eles falam assim, o ataque vai acontecer em 20 rels e a explosão em 50 rels. Detalhes que eles têm um relógio em contador. Não, é um relógio maravilhoso, rel, gostei muito. E aí, né, na hora que eles falaram dos rels, me veio a cena da Jodie. A gente já começou a fazer a conta já. Não, já me veio a cena da Jodie. Quanto é um rel mesmo? É maravilhosa. Caso você não saiba, a gente repete, se você não lembra lá da BRCast Resolution, um rel equivale a aproximadamente 1.2 segundos. Exatamente. E é isso, né, gente? Depois eles canonizaram ali em Evolution of the Daleks. Calma, você fala, esse é o lance, né, cara? O rel, ele é uma coisa que se originou nesse filme. Em 2150D. Não existia rel até esse filme. Não tinha. Foi uma coisa que foi criada nesse filme e o Doctor Who, enquanto canônico ali, a série regular, chegou uma hora e falou, pô, legal, vamos usar o rel. Gostei desse negócio de rel, vamos usar. Cara. Aí várias usaram coisas, ali. Cara. Dalek colorido, rel, tudo veio desses filmes, cara. Pois é. E é isso, né? 1,2 segundos é um rel, não tem tanta diferença assim do nosso segundo pro rel. Mas faz uma diferença maneira. Mas é a unidade ali de medida que os Daleks usam, sim, então é importante, é legal, né? Então, e é importante você ter nascido nisso, porque... De novo, aí as pessoas podem achar assim, não é canônico, a BBC tá cagando pra isso, gente, quando não é verdade, né, cara? Tipo, a BBC sabe que não pode usar esses acontecimentos pra justificar nada na linha de continuidade, mas, tipo, alguns elementos que não vão interferir na lógica de nada, eles podem aproveitar, né, cara? Pois é. Tipo, o próprio visual dos Daleks terem dado essa colorizada muito foi por conta desse filme. Claro. Esse lance, o elemento do Joel ter sido importado daí é legal. Exato. Entendeu? Eu acho que assim, a gente não pode desprezar
ou ter preconceito com as coisas. Tipo assim, mas não é canônico. E daí? Consome do jeito que é legal. É legal do mesmo jeito. Eu costumo dizer e daí que não tá na continuidade, gente. Aproveita pelo que ele é, né, cara? Gente, não fica se prendendo a isso. Não é canônico, não tá na continuidade, não conta pra série. Não, realmente, não conta pra série, mas é um filmão. Mas, por exemplo, tem coisa que tá na série que você ama que veio desse filme. Pois é. Não, gente, vale muito a pena, assim, de verdade. Quem tem preconceito tá perdendo um filme. 2 filmaços. Sim, exato. Poderiam ser 3. Fazer o quê? E de novo, fica aí a minha dica, que na verdade é aquela máxima que eu sempre falo, né, cara? Em Doctor Who, até o que é não canon, no fundo é canon, porque... Cara, é só mais um universo, é só uma realidade dessa miríade de realidades que tem, cara. Como a gente disse aí no último podcast, né? O Moffat até tentou canonizar. Sim, lá mas não rolou, né? Que ia ter, né? Do The Day of the Doctor. A gente falou no outro podcast. Porque tá na novelização, né, cara? E aí o lance é que o Peter Cushing deveria ter entrado, mas não entrou porque eles não tinham direito pros posters. Mas aí na novelização, né, no livro da Target Books, né? O que aconteceu é que o doutor é amigo do Peter Cushing, ator, que vive as aventuras do doutor no cinema. No cinema. E inclusive ele emprestou o casaco pro segundo filme, bababá. É bonitinho. Foi um jeito de homenagear essa parte de Doctor Who que tem uma importância boa. Por quê, né? Pra você ver que, tipo, os filmes do Peter Cushing fazem parte do universo de Doctor Who. Pode não ser canon dentro do lore ali, bababá, dos fãs, das histórias, das teorias. Realmente não faz parte. Mas pra série, como legado e cultura britânica, faz parte sim. Sim, cara. Faz parte. Todo mundo sabe disso, o Moffat sabe disso, a BBC sabe disso, entendeu? O Terry Nation que vendeu os direitos, então tá conectado com a série. E não tem como negar 2 filmes maravilhosos. Sim, e também não tem como negar que chegou aquela hora de sempre, daquele... Que dessa vez, de novo, é aquele momento que eu não sei nem puxar direito a nota. Qual a sua nota? Pode converter, mas eu vou chamar do jeito certo, né? Qual a sua nota de Cushing a Cushing para Dalek Invasion Earth 2150? É que Cushing é o alfa e o ômega dessa contagem. É verdade, é verdade. Pode converter para Hartnell Whittaker. Eu vou converter. Para Dalek Invasion Earth 2150 AD. Para escala Whittaker. E... eu vou repetir a mesma nota, vou dar um Capaldi. Olha aí, ok, eu vi essa vinda. Nota 12. Conhecendo você. Porque pra mim os 2 filmes são igualmente maravilhosos. Sim. Assim. Eu acho que os 2 são imperdíveis. Os 2, tecnicamente falando, são semelhantes, né? Tipo, a qualidade não cai, também não aumenta. Que é um ano tá só na também. base, Tá tipo assim, um mantém o outro. Eles são independentes até, você não precisa ver um pra saber do outro, mas é legal. É legal ver os dois pra ter uma porque linha. tem a continuidade, né? Sim, da sim, neta, bababá. Mas é isso, pra mim, Capaldão. E você, Fred Pavão, a sua nota, já sei eu mantenho, Vai cara. manter, né? Eu vou repetir o que eu falei no último podcast. Eu não tenho capacidade, eu não tenho integridade de dar menos do que um 13, não dar menos do que um Whittaker pra esse filme, cara. Não tem como. Eu adoro, vocês sabem da minha paixão por universo expandido e por non-canon em Doctor Who. E, cara, é o Peter Cushing, cara. É o Peter Cushing, e o filme né? é foda e é dinâmico. E, assim, é um filme que, de tempos em tempos, eu tô revendo, não só por conta de, tem que ver pra gerar conteúdo. Isso é legal, eu faço com puta amor, porque vocês sabem que tudo que eu faço aqui no WBcast é de coração mesmo. Mas esse filme é um que eu vejo, assim... Quando eu tô de bobeira, às vezes eu boto e deixo rolando, porque eu gosto desses filmes, cara. É gostoso, Então, assim, é 13 de 13, não tem dúvida nenhuma. A nossa média fica aí 12,5, 12, não sei nem quanto é. Será? É 13 também. Tá alta essa nota. Você não precisam levar em conta a minha nota, porque tá bias pra caramba. Claro, mas a gente faz questão de ouvir agora, ó, agora que vocês têm a Big Picture, vocês têm a parada completa, né? Vocês viram o primeiro filme, revisaram com a gente, e agora o segundo filme também, vocês têm mais um motivo de mandar pra gente a sua opinião, qual a sua visão em relação a esses filmes aí que são tão legais, têm tanta importância pro Doctor Who. Pra isso, você vai precisar do nosso caminho, como sempre, nosso e-mail, que é o podcast@drwhobrasil.com.br. Pra seguir a gente nas nossas redes sociais, o Facebook é o facebook.com/drwhobrasil. O Instagram, que é aquela rede social que a gente sempre fala pra galera lá seguir, porque a gente tá afim de chegar em 10 mil pra poder botar, né, link lá, fazer todos os negócios. Falta pouquinho, falta tipo uns 600 quase. seguidores. Pra você seguir a gente no Instagram, você vai em instagram.com/drwhobrasil. E se você quiser seguir a gente naquele pássaro que vem ali explodindo o Dalek, cara, ele vem ali pegando Roboman, matando na porrada, qual é o nosso Twitter?
twitter.com/drbrasil. Para fazer parte do mensageiro mais legal da internet e do grupo mais legal desse mensageiro, que é o nosso grupo no Telegram, é fácil, é só você ir em t.me/drbrasil e começar a bater papo com aquela galera toda, conversar sobre esses filmes e sobre vários outros assuntos. Uma outra coisa que a gente sempre fala também aqui no final do DWBRcast são os nossos apoiadores, que eles ajudam aí a fazer o DWBRcast e o Dr. Who Brasil continuar funcionando de vento em popa, e essas pessoas são Bibiana Rossi, Mariana Maispirolo, Matheus Malveira, Michele Mantovani, Telo Caetano, Rodrigo Cruz, Jaqueline Santos, Danilo Ferreira Rossi, Matheus Pereira Flores, Caio Sanches Rodaelli, Rafaela Ackerman, Thiago Silva Querentino, CB Victor, Will Sartori, Karine Filgueira, Wanderson Teixeira, Duda Saturno, Cris Calil, Malcolm Bauer, Leonardo Pereira Toniolo, Rubens Gomes Passos Neto, Débora Santos Almeida, Mariana de França Figueiredo, Ana Clara Fonseca, Débora Ruiz Silva, Kátia Valéria Favalli, Daniel Figueiredo Pereira e Otávio Ferraz. E claro, se você quiser se tornar um companion nosso, quiser começar a apoiar a gente lá pelo Apoia-se, é fácil, é só entrar em apoia.se/Dr. Who Brasil. Ajude também, apoie também com o seu compartilhamento, tanto nos feeds aí do RSS e do iTunes, quanto pelo Spotify, essa rede social aí de músicas e podcasts que a gente ama tanto. Maravilhoso! Facinho de compartilhar pelo Spotify. Exatamente, a gente super recomenda, cara. Em especial esses filmes, né, que é tão fácil de usar como porta de entrada. Passa pro seu amigo esse podcast pra ele poder ter ânimo aí pra assistir esses dois filmes. É isso aí, arrasou. Exatamente. Sabe o que também é uma coisa que aí você se pergunta assim, bem, acabou, né? Acabou o podcast, hoje não tem mais. Talvez, caro ouvinte, seja bom você dar uma olhada no seu feed, né, não, Thaís? É verdade. Porque hoje, sexta-feira, Podcast Friday, dessa semana que a gente carinhosamente chamou de da semana do Peter Cushing. É isso aí. Aqui no Dr. Who Brasil. Só que aí eu fico me perguntando, ainda falta coisa do Peter Cushing? Tem mais coisa. Tem só esses dois filmes ou tem o universo expandido? Tem mais coisa. Porque tem o universo expandido do Peter Cushing. E pra sua surpresa, caro ouvinte, ele já está no seu feed. Uhul! Vá no seu feed favorito, sendo ele no RSS, no iTunes ou no Spotify. Cheque lá direitinho, porque já tem episódio novo do DWBRcast falando sobre o universo expandido do Peter Cushing. Então eu não vou nem dar tchau, vou dar até daqui a pouco, porque é só você chegar, dar play no próximo DWBRcast que saiu hoje e continuar se aventurando por esse universo não canônico desse doutor tão legal, não é não, Thaís? É isso aí! Então beleza, obrigado por ter revisado esse filme aqui com a gente, ter batido esse papo legal com a gente como sempre. Até daqui a pouco, aquele abraço e falou! Falou, até já já!